Como eu perdi 58 quilos em 6 meses de dieta? Muitas pessoas que me conheceram quando eu estava beirando ali os meus mais ou menos 143 quilos, muitas delas me encontram e às vezes nem me reconhecem. Bem, eu também acho que não me reconheceria. Mas a pergunta unânime de quase todas elas é: o que você fez para perder tanto peso assim? Então eu decidi gravar esse vídeo para não ficar explicando sempre a mesma coisa e muitas das vezes eu esqueço de falar alguma coisa, de comentar alguma coisa, e através desse vídeo eu consigo explicar tudo de uma maneira muito fluida e mais fácil de compreender. Então eu estou gravando esse vídeo justamente para ajudar as outras pessoas, para poder passar a minha experiência e aquilo que funcionou para mim. Lembrando que essa foi a minha experiência, foi aquilo que funcionou para mim. E é sempre importante procurar um profissional da área, um nutricionista, um endócrino, pois eles podem te ajudar muito mais do que as minhas informações. Por mais que tem muito fundamento aquilo que eu vou falar, tem embasamento científico, e eu tenho quase certeza que 99% das pessoas que seguirem a mesma dieta e o mesmo estilo de vida, com certeza vão perder muitas medidas e muito peso. Eu sempre fui uma criança magra, para não dizer raquítica. Porém, na transição da minha pré-adolescência para a minha adolescência, eu comecei a engordar muito de verdade. Ali nos meus 16, 17 anos, eu cheguei a pesar quase 100 quilos. E a partir daí, só fui engordando cada vez mais e mais. No final do meu ensino médio, eu fui viajar para a Europa. E o primeiro país que eu conheci foi a Espanha. Fui viajar para a casa de um amigo meu e ali eu descobri um mundo totalmente diferente. Eu não sei se vocês já foram para a Europa, mas ali as guloseimas, os doces e as porcarias, elas são muito baratas de verdade. Então era muito mais fácil eu comer porcaria do que comer comida. E além de comer as porcarias, eu também comia muita comida, porque a mãe do meu amigo cozinhava muito bem. E nesse período que eu fiquei na Espanha, mais ou menos um ano, eu saí ali dos meus 100 quilos e cheguei no meus 115, 110, 115 quilos. Depois de um ano ali na Espanha, eu descobri a possibilidade de tirar a minha cidadania italiana. Minha irmã já tinha tirado, então de uma certa forma já tinha uma pasta, já tinha um processo aberto, e decidi então ir viajar para a Itália. Antes eu voltei para o Brasil, resolver algumas coisas a nível de justiça e tudo mais, né? Resolver alguns problemas com o meu sobrenome, que tinham algumas mudanças. Mas fiquei pouco tempo e já fui para a Itália. E ali na Itália foi o ápice. Foi onde eu cheguei no meu maior peso. Trabalhava com informática, sentado praticamente o dia inteiro. Comia macarrão, porque realmente quando dizem que italiano só come macarrão, é verdade. Eles só comem macarrão. Café com muito açúcar. Café da manhã, croissant de marmelada, croissant de chocolate. Almoço macarrão, janta macarrão, quando não risoto. Carboidrato, carboidrato, carboidrato. O que mais tinha era carboidrato. E ali eu cheguei no meu ápice. 145, 143 quilos. Consegui resolver toda a burocracia do passaporte. Inclusive, ainda estou resolvendo algumas outras burocracias no consulado italiano. Porém, deu tudo certo. Eu estava tranquilo ali na Itália, estava trabalhando numa empresa legal, estava namorando na época. Só que aconteceu uma coisa que impactou muito a minha vida. A minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu, ela foi viajar para a Itália, né, para visitar a gente no Natal, e acabou que ela faleceu no aeroporto. Ela morava aqui no Brasil, foi viajar e faleceu no aeroporto. Foi um choque muito grande, foi um baque muito grande, e eu tive que lidar com tudo aquilo, né? Com todo o processo para fazer o translado do corpo. Foi um momento muito complexo da minha vida. Minha mãe, ela tinha problema cardíaco, ela tinha problema de chagas, ela tinha muitos problemas, né? Então acabava que ela
tomava um remédio para o coração, dava um problema no fígado. Aí tomava um remédio para o fígado, dava um problema no rim. Aí tomava remédio para problemas psicológicos e ia afetando tudo como um todo. Eu acho que é por isso que eu me importo tanto com a saúde, né? Vocês vão ver aí os meus outros vídeos. Eu estudei muito justamente porque eu queria ajudar a minha mãe naquela época, só que eu não sabia como, né? E acabou que ela faleceu e eu me encontrei naquela situação, né? Bateu um choque de realidade, eu olhei para mim mesmo e disse, o que eu estou fazendo da minha vida? Acho que a primeira coisa é ganhar consciência, né? É literalmente tirar a roupa, se olhar no espelho e falar o que eu estou fazendo da minha vida. Tinha um problema muito grave também no meu nervo ciático, né? Mas aquilo pra mim nem... Assim, pra mim era natural. Eu sempre convivi com aquela dor e não sabia viver de uma ou outra forma. Eu não tinha contraste. Então, meus problemas de pressão alta, meus problemas de dores na coluna, o simples fato de não conseguir amarrar o tênis, pra mim era tudo normal. Por quê? Porque eu não tinha contraste. Mas até que houve esse ponto de inflexão da morte da minha mãe e eu tive que voltar pro Brasil, né, para poder lidar com todas as coisas burocráticas, né? Meu pai já tinha falecido, meu pai faleceu, eu tinha 3 anos de idade. Então eu me vi numa situação ali onde eu tive que assumir muitas coisas, né? Então, voltei para o Brasil, né? E o choque chegou. Foi aí onde eu encontrei uma pessoa super especial que eu devo literalmente a minha vida, né? E fico triste de não ter conhecido ela antes e não ter apresentado essa pessoa para minha mãe, que é o Dr. Laí Ribeiro. O Dr. Laí Ribeiro, ele muda literalmente a vida das pessoas. Eu comecei a seguir exatamente tudo o que ele falava. Eu lembro que eu comecei com cloreto de magnésio, né? Um suplemento super barato que literalmente mudou a minha vida. Literalmente mudou a minha vida. As minhas dores literalmente foram diminuindo, minhas dores no ciático. Fui ganhando consciência, fui assistindo os vídeos do Laí, fui lendo alguns livros do Laí, fui fazendo algumas palestras do Laí, algumas modificações mentais, existem alguns áudios do Laí Ribeiro, né, de neurolinguísticas, de PNL. Então, a partir desse momento, eu fui ganhando consciência e entendendo literalmente todo o processo, aquilo que eu estava fazendo com a minha vida, e comecei a mudança. E se vocês chegaram até aqui, comentem aqui embaixo, deixem o seu peso atual para que vocês voltem daqui 1, 2, 3 meses e digam, eu também consegui emagrecer. Deixem o seu relato, deixem as suas dúvidas, porque vocês podem ter certeza que eu vou responder. Foi então que no meio de todo esse processo eu encontrei muitas coisas falando sobre a dieta cetogênica. No início eu não entendia nada, não sabia como funcionava essa dieta cetogênica, eu só sabia que eu tinha que evitar carboidratos e comer mais gorduras e proteínas. E foi então que eu iniciei, mesmo sem saber nada, eu comecei a fazer aos poucos essa dieta cetogênica. Fui estudando, fui entendendo um pouco mais. Na primeira semana eu emagreci 8 quilos, fui emagrecendo. Passou a segunda semana, emagreci mais uns 2 quilos, fui emagrecendo. No início eu perdi muito rápido. No início a gente perde muito rápido porque nós perdemos muita água também. Então a gente perde gordura corporal, só que a gente perde muita água, a gente perde muita retenção. E a partir disso eu fui me animando, fui buscando mais conhecimento, cada vez mais conhecimento. E foi então que eu comecei a entender de verdade como o processo de emagrecimento funcionou e funciona até hoje na minha vida. O primeiro passo foi entender como que a gordura é formada. Se eu não entendesse como aquilo que me incomoda e me prejudica é criado, é formado, como que eu poderia me livrar daquilo? Mas não a nível superficial, mas sim a nível um pouco mais profundo.
Foi então que eu entendi exatamente como que a gordura era formada. A gordura nada mais é do que um estoque de energia. É como se fosse uma bateria, literalmente uma bateria. Então eu pensei comigo mesmo, tá, beleza, se é uma bateria, eu tenho que gastar essa bateria, eu tenho que gastar esse estoque de energia acumulado. Tá, mas beleza, mas se vier energia de fora, como que eu vou gastar essa energia que está acumulada? O primeiro passo foi entender isso. Eu entendi que eu precisava gastar essa energia que estava acumulada. O segundo passo é entender como que essa energia é acumulada e qual é a forma mais rápida que essa energia é acumulada no meu corpo. E foi aí que eu entendi que o carboidrato, ele é o grande vilão, principalmente os carboidratos de alto índice glicêmico. O que é um carboidrato de alto índice glicêmico? É um carboidrato que ele é processado muito rápido no nosso corpo. É como se fosse um carro a álcool. O carro a álcool, ele tem uma combustão muito alta. Então ele entra no seu metabolismo e aquilo praticamente já é transformado em energia. Por exemplo, se eu como uma colher de açúcar, eu coloco uma colher de açúcar num copo com água. Aquilo vai ser dissolvido muito rápido. Aquele açúcar vai entrar no seu corpo e o seu corpo vai falar, pum, energia rápida, energia instantânea. Não vai ter nenhuma dificuldade para o seu corpo quebrar aquilo. Então aquilo vai se transformar quase instantaneamente em energia. Você vai gastar aquela energia? Provavelmente não. Provavelmente você vai tomar o seu suco com 2, 3 colheres de açúcar ali e você vai ficar sentado, você vai sentar na frente do computador e vai digitar. E como que você vai gastar aquela energia? Você não vai gastar. E o que vai acontecer? Aquela energia rápida vai se acumular. Por quê? Porque você não gastou ela. Tá, e se eu vivo nesse ciclo? Eu vou lá, consumo energia, consumo carboidrato de alto índice glicêmico e não gasto. Eu fico nesse ciclo vicioso. Energia rápida acumula energia rápida e eu vou engordando cada vez mais. Tá, e o que eu tenho que fazer? Qual é o segredo aqui? É evitar esses carboidratos de rápida absorção. Evitar esses carboidratos de alto índice glicêmico. E aqui é onde está a mágica. Porque pensa comigo, se você come um carboidrato de rápida absorção, você vai comer aquilo vai se transformar em energia rápido, aquilo vai se acumular, seu organismo não vai ter mais nada para processar e você vai sentir fome de novo. Por quê? Porque você vai estar vazio, aquilo já se acumulou. Diferente de um carboidrato de baixíssimo índice glicêmico. Por quê? Porque na grande maioria das vezes um carboidrato de baixo índice glicêmico, ele contém fibras. E o que são fibras? São substâncias que o corpo ele demanda mais força, é mais difícil de o corpo quebrar. E aquilo entra no seu corpo e aquilo fica processando. E você não sente fome. Por quê? Porque demora mais para aquilo se transformar em energia. Aquilo demora muito mais para ser absorvido. Então você come aquilo fica dentro do seu organismo e o seu organismo fala, não preciso de comida agora, por enquanto. Então, quanto mais demora para aquilo ser quebrado, menos fome você sente, mais gradual é a liberação de energia e menos fome você sente. Beleza, eu aprendi a controlar a minha fome. Eu só precisava comer alimentos de lenta absorção, de baixo índice glicêmico e de difícil processamento. Perfeito, controlei a minha fome. Ok, maravilha. Tá, e como eu encontrei esses alimentos? Como é que eu sabia quais alimentos eram esses? Bem, existe uma tabela na internet que se chama Tabela de Índice Glicêmico dos Alimentos. Ali é um número que vai de 0 a 100. Digamos que 0 é o limite, eu acho que não existe nenhum alimento que tenha 0 de índice glicêmico. E 100 que é o máximo. Existem coisas que vão além de 100, mas aí a gente já entra em alimentos ultraprocessados e etc. Mas vamos nos basear de 0 a 100. Né? Vamos colocar de 0 a 30 baixo índice glicêmico. Então se você pega esses alimentos de 0 a 30 e você foca nesses alimentos, é perfeito. É isso que você precisa. Controlar exatamente o nível de índice glicêmico dos alimentos. E você controla a sua fome. Primeiro passo. E o mais interessante
Esses alimentos você pode comer à vontade. Você pode comer o quanto você quiser. Se você quiser comer 1 quilo, 2 quilos de comida, você pode comer, você não vai passar fome. Essa é a grande questão, essa é a mágica de entender o processo, é que você não vai passar fome. Você só tem que saber exatamente o que você está comendo. Porque, por exemplo, você pega couve-flor. Você pode comer 2 quilos de couve-flor por dia se você quiser. Você pode comer 2 quilos de repolho se você quiser. Você pode comer 5 quilos de brócolis se você quiser. Agora eu duvido que você vá conseguir comer 5 quilos de brócolis. Mas você pode. Essa é a grande questão. Você pode. Sabendo que você pode comer à vontade. Você não vai passar fome. A ideia não é comer um pedacinho de bife, uma porçãozinha pequenininha de arroz, uma porçãozinha pequenininha de feijão. Não. Você não pode passar fome. A pior coisa que você pode fazer dentro de um processo de emagrecimento é passar fome. E só para vocês entenderem aqui a diferença entre, fisicamente falando, entre um carboidrato de baixo índice glicêmico e de alto índice glicêmico, de rápida absorção e de baixa absorção, né? Pega macarrão, por exemplo. Quando você come macarrão, você vai lá, comeu todo o macarrão, passa meia hora, 20 minutos, você já tá com fome de novo. Porque aquilo foi quebrado muito rápido e você, transformou em energia, já foi literalmente se transformou em glicogênio, já se transformou, se bobear até em gordura, né? Agora vai lá e come comida de verdade, brócolis, come lá, tenta fazer esse teste. Vai lá e come um pratão de repolho e couve-flor e brócolis com um pedação de carne, de uns 2, 3 ovos, à vontade. Pode comer quantos ovos você quiser, pode comer o quanto de repolho você quiser, o quanto de brócolis você quiser, e eu duvido que você vá sentir fome depois. Perfeito. Eu tinha entendido exatamente como funcionava todo esse processo. Ok, mas eu queria mais. Eu vou ligar o turbo. E qual é esse turbo? O turbo foi a dieta cetogênica. Foram 2 turbos na minha vida que eu liguei. Um primeiro foi a dieta cetogênica e o segundo foi o jejum intermitente, e também posso dizer que tinha o terceiro turbo, que é o jejum prolongado. Mas eu comecei com a dieta cetogênica. Primeiro foi entendendo o índice glicêmico dos alimentos, consumindo alimentos de baixo índice glicêmico, porque não adianta. Se você está num ciclo vicioso de consumo de carboidratos de alto índice glicêmico, carboidratos refinados, se você pular direto para a cetogênica ou se você pular direto para o jejum, você vai se sentir mal, você vai ter hipoglicemia, hiperglicemia, você vai ter dor de cabeça. Então é um processo transitório. Então você sai de aí você vai entrando aos poucos na dieta cetogênica, você vai diminuindo os alimentos refinados, os alimentos ultraprocessados, aí você vai falando, beleza, eu quero acelerar o meu processo de emagrecimento, eu quero entrar numa dieta cetogênica. Depois que você entra na cetogênica, você pode ir para o jejum intermitente, depois do jejum intermitente você pode ir mais para um jejum prolongado, mas é uma coisa, você entende que é um processo? E como funciona a dieta cetogênica? A dieta cetogênica, você começa a diminuir os carboidratos. Você começa a evitar a sua fonte primária de energia. E qual é essa fonte primária? É o glicogênio. Quando você come um carboidrato, aquele carboidrato vai ser quebrado, vai ser processado, e através desse processo seu corpo vai produzir o glicogênio. O glicogênio, primeiro ele é armazenado no fígado, depois nos músculos, e o que sobra, o excedente, se transforma em gordura. Então, quando você parte do pressuposto que se você para de consumir carboidrato, ou você consome o mínimo, que são ali as suas 20, 30 gramas por dia, o seu corpo ele vai falar, caraca, mano, não tá vindo energia do carboidrato, não tá vindo energia da fonte primária. O que eu vou fazer? Como que eu vou produzir energia agora? Seu corpo ele é inteligente. Ele fala, tá, beleza, o que eu vou fazer? Ele vai produzir uma coisa que se chama cetonas. Seu corpo ele vai mudar o seu estado metabólico, ele vai deixar de ser uma coisa e vai se transformar em uma outra coisa. Ele vai liberar outras substâncias. E através dessas outras substâncias que se chamam cetonas, e é por isso que se chama dieta cetogênica, essas cetonas, elas vão começar a quebrar, sabe o quê? Gordura. É aí onde está a mágica.
em vez do seu corpo usar o carboidrato como fonte primária, justamente por você não consumir aquele carboidrato, você vai consumir gordura. E vai começar a quebrar gordura. E, aí você liga o turbo. Porque você ensina o seu corpo a quebrar gordura, né? E você começa a quebrar gordura, e aí você começa a emagrecer. Só que existe um porém, você não pode ficar muito tempo nesse processo. Existem pessoas que ficam, outras pessoas não ficam. Mas, mais uma vez, é interessante que você tenha um profissional ali do seu lado te auxiliando, né? E a ideia é justamente essa. A ideia é que você entenda todo o processo e quando você entende, a mágica acontece. Então eu fiz mais ou menos 2 meses de dieta cetogênica, fui fazendo dieta cetogênica, fui emagrecendo, emagreci mais de 20 quilos fazendo a dieta cetogênica e comecei a entrar dentro do jejum intermitente, né? Comecei a consumir um pouco mais de carboidratos de baixo índice glicêmico, mas comia mais ou menos uma vez no dia. Comecei a fazer jejum de 16, depois fui para jejum de 24 horas. Inclusive, até hoje, eu faço jejum intermitente de 24 horas. Eu como praticamente uma vez por dia. Treino bem, treino pesado, gosto muito de treinar, né? É uma coisa que, para mim, não pode faltar, é o exercício físico. Inclusive, isso foi algo também fundamental para acelerar esse processo de emagrecimento. Mas eu saí da cetogênica e fui para o jejum intermitente. Comecei a fazer jejum intermitente, né? Fui emagreci mais 20 quilos em todo esse processo, até que eu comecei a fazer o jejum de 24 horas. Né? Comecei a entender como que funcionava o jejum, quais eram os benefícios do jejum. Né? É que nem, acho que se não me engano foi o Larry Ribeiro que falou, que comentou isso, e isso abriu a minha cabeça. Antigamente você não comia para caçar. Você caçava para comer. Então você tinha que sair, buscar o seu alimento para depois se alimentar. Então é lógico que eu tenho que passar o dia sem comer para depois comer, né? É um processo relativamente lógico da espécie humana, né? E eu fui fazendo isso. E fui me sentindo cada vez melhor, cada vez minhas dores sumiram, meu problema no ciático acabou, não tinha mais problemas, meu problema de pressão alta literalmente acabou, era pré-diabético, não sou mais pré-diabético, então literalmente parece mágica, mas foi literalmente aquilo que aconteceu na minha vida. Lembrando que a ideia aqui não é dizer que vocês precisam fazer dieta cetogênica, jejum intermitente, jejum prolongado, mas o simples fato de vocês ganharem consciência, entenderem e minimamente deixarem de consumir carboidratos refinados, carboidratos de alto índice glicêmico, controlarem a sua glicemia, controlarem o quanto o seu pâncreas libera de insulina, só isso já vai fazer uma diferença muito grande no seu processo de perda de peso. Eu tenho certeza mais que absoluta que vocês vão conseguir, que vocês vão emagrecer. Então comentem aqui embaixo, deixem a sua experiência, deixem o seu peso atual, quanto vocês estão pesando hoje, para que lá na frente, daqui 1 mês, 2 meses, vocês voltem aqui e relatem, olha, eu consegui, deu tudo certo. Vamos criar uma rede para que a gente possa se ajudar. E essa aqui é a grande ideia, mostrar para vocês que vocês também podem. Se eu conseguir, vocês também conseguem, eu tenho certeza disso. E se esse vídeo auxiliou, agregou alguma coisa na vida de vocês, minimamente, a única coisa que eu peço é curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Porque isso é a única coisa que me faz querer continuar e saber que o que eu estou fazendo está valendo a pena. Um grande abraço para todos vocês.